Estamos aqui para a nossa primeira aula aqui no Instagram, que eu tenho um encontro marcado com você toda quinta-feira e toda segunda-feira às 11h11. Mas primeiro, deixa eu me apresentar para você, porque se por acaso você está chegando agora aqui no Instagram, ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, aqui do Luciene Ferretti Ateliê. Também tem um canal no YouTube, o nosso Ateliê Luciene Ferretti, onde eu disponibilizo aulas toda sexta-feira. Aulas completas. E durante a semana, entra outros vídeos de dica também. Às vezes tem a semana inteira dicas para você. Então, eu gostaria, tá, que você colocasse, anotasse aí no seu caderno, na sua agenda, que toda segunda-feira e toda quinta-feira você tem um compromisso. Você tem aula. E a aula vai ficar disponível? Vai ficar disponível. Mas qual a importância de você estar aqui ao vivo? Para a gente poder interagir, né? A gente poder conversar, a gente poder estar trocando ideias. Como eu já falei hoje lá no meu Facebook, que aprender, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Então é a mesma coisa que você não aprendeu. A gente tem que colocar em prática. Então isso faz toda a diferença no dia a dia da gente. E hoje, né, o primeiro tema que a gente vai estar conversando é realmente como começar na costura criativa. O que é a costura criativa? É um termo que é até tanto quanto novo, né? É um termo que ele veio há uns anos para cá, ele veio tomando espaço no meio do artesanato, né? Veio tomando conta do meio do artesanato, que a gente falava muito de costura, né? De corte e costura. Eu mesma comecei o meu primeiro contato com a costura através do corte e costura, porque é o que tinha disponível, né? O que tinha. Então, é melhor feito do que perfeito. Então eu tinha que fazer alguma coisa, eu queria costurar. Eu adorava a máquina de costura, tinha aquela paixão, né, por aquele barulhinho da máquina de costura, e tive também um processo muito dolorido de depressão. Olá, pessoal que tá chegando, que bom que vocês estão aqui comigo. Então eu tive um processo de depressão, fiquei afastada do meu trabalho formal por 2 anos, eu dava aula, né, na sala de aula, mas eu tive um processo muito complicado e fiquei afastada por 2 anos. E quando eu estava afastada, eu comecei o quê? Olhar revista de artesanato, porque quando eu fiquei grávida dos meus gêmeos, do Pedro e da Mariana, eu fiz todas as lembrancinhas dos meus filhos. Eu fiz as lembrancinhas de resina, imã de geladeira, e bordei o saquinho para colocar dentro de lembrancinha, tudo em ponto cruz. Então eu aprendi o ponto cruz em revista, né? Quantas pessoas também já aprenderam através da revista? Oi, balancei aqui. Olá, bom dia, Ana, tudo bem? Deixa eu dar uma balançadinha aqui, eu vou balançar vocês, tá? Que eu vou afastar um pouquinho aqui o tripé. Tudo bom? Bom dia, amiga linda, é você, Melanie. Que bom que vocês estão chegando. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória na costura criativa e a gente vai falar o que é essa costura criativa. Hoje é a nossa primeira aula, a live inaugural que a gente vai começar, né? Vamos estudar toda quinta e toda segunda-feira. Tanto é que se você quer ajudar as suas amigas, compartilhe essa live. Manda aí o aviãozinho pro pessoal vir aqui pra live e você compartilhar e contribuir. A gente ajudar mais pessoas. Isso é muito importante, a gente ajudar. Porque quando a gente ajuda, tudo vem, né, de volta pra gente, não é verdade? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Cândide Leal. Que bom que vocês estão chegando. Então, é bem assim que começou comigo. Eu tive um processo de depressão, mas só que assim, eu sempre tive contato com algum tipo de artesanato desde criança. Até casinha para os meus gatos eu fazia com papelão. Então a professora pedia para fazer papel machê na escola, eu já me encantava e queria fazer mais e fazer bijuteria. Teve uma época, não sei se é do tempo de vocês, fazer frutas de parafina. Fiz frutas de parafina, daí eu fazia bazar na minha casa e vivia fazendo, comprava as coisas para fazer bijuteria. Eu tinha aquela vontade de fazer alguma coisa de artesanato. Só que a questão da máquina de costura que ficava assim, sabe? Eu tinha uma vontade tão grande de costurar, só que eu não tinha o dom. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, falo, não nasci com o dom da costura. Como é lindo, né? A pessoa que tem o dom, ou que a mãe está costurando, a tia está costurando, a avó, e ela já começa ali naquele envolvimento com a costura, vai aprendendo a costurar só de olhar, né? De ficar olhando, de ficar observando, e ela já tem aquele dom.
que ela pega e já faz coisas lindas. Não, eu tive que quebrar a cabeça, eu tive que ir atrás, eu tive que errar muito. Errei muito, eu erro muito ainda. Por isso, muitas vezes não, hein? Pode olhar lá no meu YouTube, que eu fiz lives de peças, fiz muitas lives de peças. Mas hoje em dia eu procuro não fazer, eu faço gravada. Porque como eu sou uma pessoa lenta para fazer a peça, eu sou lenta. E eu fico conversando com vocês, daqui a pouco eu esqueço de colocar a alça. Esqueço de deixar aberto para desvirar, entendeu? Eu erro. Eu falei, ai meu Deus do céu, daí vou atrapalhar, atraso mais a live ainda e a pessoa fica irritada. Então eu acho melhor fazer gravado e disponibilizar para vocês. Então vamos lá. Oi, eu comecei a costura criativa para ficar com a minha filha, e é bem isso mesmo, Ana. A gente, às vezes, para ficar perto da família. Porque quando você costura dentro do seu ateliê na sua casa, você monta um cantinho lá na sua casa, você consegue administrar o seu horário, a sua rotina e fica perto da família. Tem coisa melhor que isso? Você fazer o que ama e ainda estar perto da família, isso não tem preço. Então comigo foi bem assim, desde a infância eu tive aquele contato com o artesanato. Aí quando eu passei por um processo depressivo muito complicado, porque eu trabalhava na escola estadual, na escola municipal, eu já estava com uma escolinha particular, eu tive escola de educação infantil por 12 anos. Eu tive, que era do berçário até a educação infantil. Por 12 anos. E a parte que eu mais gostava de ficar é na parte de fazer festa, fazer painel. Era isso que eu gostava de mexer. Então eu tive um problema muito sério com a questão que eu trabalhava na periferia mesmo, sabe? Um bairro, um lugar que era muito assim violento. E eu tive problemas em relação à violência na escola. E isso desencadeou em mim o síndrome do pânico, né? Apesar que eu tinha tido depressão tanto na minha gestação e antes também, mas eu não sabia o que era. Eu sentia uma coisa assim que era um nó na garganta, um aperto no peito, uma angústia, mas eu não sabia que aquilo era depressão. E a gente vai levando, né? Tem que cuidar de 2 filhos pequenos, gêmeos, sozinha, né? Que para ajudar, né? O pai dos meus filhos foi embora. Eu tive problema muito sério também. Ó, gente, eu tive muitos problemas na minha vida. Quem assistiu minha live lá na Nora, né? A minha amiga Nora, eu contei bastante da minha vida em relação a tantos problemas. Que às vezes você olha a pessoa assim e fala assim, nossa, essa pessoa não tem problema. Nossa, na vida dela deu tudo certo. Não é por aí. Hoje ela tem 9 anos e foi a melhor escolha que eu fiz. Ai, que delícia. Oi, Diana, tá chegando. Que beleza. Então, eu peguei... Depois que eu estava afastada pelo esse processo que eu tive de violência dentro da escola e desencadeou a síndrome do pânico, porque eu já tinha uns processos de depressão, eu fiquei afastada do meu trabalho. Um deles eu exonerei, tá? Um eu exonerei e o outro eu continuei, mas continuei afastada. E aí, né, depois que, assim, eu não conseguia ler, eu não conseguia assistir televisão, eu não tinha vontade de pentear o cabelo, não tinha vontade nem de tomar banho. Então, é uma coisa que começa a ficar física. Quem passou por depressão deve saber isso, que não é uma coisa só da mente, uma coisa só psicológica, começa a doer o corpo, e a pele dói, é um desespero, parece assim, a carne vai cair do corpo, de tão difícil que é. E eu fui me tratando, né, porque você tem, o certo é você ter aquele tripé, né, o tratamento médico, o psicológico e espiritual, não importa a sua religião, não importa, é importante que você tenha um suporte espiritual, isso fortalece muito. E família, né? Eu tenho uma família muito acolhedora, minha mãe, o meu pai, minha irmã, meu atual marido, eu tenho uma família muito acolhedora que cuida, que gosta de cuidar e sempre tá junto. E isso me ajudou a ir melhorando, né? Mesmo tomando os remédios, eu fui melhorando, e um dia eu comecei a pegar as revistas, né? Fui pegar as revistas e fui olhar de novo, fui lá recordar que eu fiz ponto cruz, né? De lembrancinha para os meus filhos, comecei a voltar a fazer um pouquinho de ponto cruz, e aí fui vendo aquelas peças, falei, nossa, tem gente que faz bolsa de tecido, né, olha que legal, faz bolsa de tecido, e comecei a olhar nas revistas e tentar, né, tentar alguma coisa, só que não tinha, é difícil, né, você só pela revista e o molde, tentar costurar. Eu tinha uma máquina de costura já há bastante tempo, e eu tinha uma de brinquedo também, a mini máquina de costura, que eu tenho até hoje, que é dos poucos brinquedos meu que resistiu até hoje, né? E eu tenho ela guardadinha aqui. E aí eu queria muito costurar, e eu olhava aquilo na revista e queria, e fui procurar um curso de corte e costura, e achei próxima da minha casa. A professora se chamava Dora, ela ficou muito doente há pouco tempo, e ela já
já não está entre nós, mas assim, a professora Dora, ela me ensinava, é uma senhorinha de idade, e ela me ensinava a fazer o quê? Roupa, corte e costura. Foi o que eu fui lá aprender. Ah, então eu quero mexer em máquina, vou aprender a mexer em máquina, vou fazer corte e costura. E comecei a fazer roupas, né? Você começa a fazer saia reta, depois outro tipo de saia, depois blusinha, vai fazendo, mas ai meu Deus, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E assim, o curso dela era bem básico, bem simples, assim, não tinha uma metodologia. Daí depois eu continuei com a amizade com a Dora, eu ia tomar café, a gente conversava, eu peguei e fui procurar um outro curso, da Lúcia, Lúcia Ponto de Costura, uma professora maravilhosa também, que tem uma metodologia que ensina você a fazer do zero até vestido de noiva. Falei, ah, é aqui mesmo que eu vou ficar. Só que, né, ela falou assim, ó, escolhe uma blusinha básica, que você já sabe fazer a saia, uma blusinha básica. Eu levei uma blusinha que só tinha um recorte. Gente do céu, levei, eu acho que 1 mês pra fazer aquela bolsa, daquela blusa. Você tem sido a inspiração pra mim, obrigada por tudo. Eu que te agradeço, meu amor. Tade, muito obrigada. Então, eu comecei a fazer aquela blusinha cheia de recorte, e fiquei muito angustiada, que eu falei, meu Deus, para cada blusa eu tenho que fazer que nem eu. Se eu for replicar essa blusa maior, eu vou ter que fazer outro molde do zero. Se eu fizer menor também, ia cheio de recorte, revel, e não sei o que. Eu tava angustiada. E assim, a gente não tinha muito costume de estar na internet. Eu não tinha perfil pessoal, não tinha muito menos fanpage, né? Não tinha nada disso. Então eu fui atrás de procurar alguma coisa em algum lugar, né? E comecei a entrar aos poucos na internet e vi que tinha uns cursos, né? Falei, gente, fazendo na internet, olha que coisa maravilhosa, e comecei a buscar na internet. Só que, como eu falei para vocês, eu tinha dificuldade, né, em relação a ver essas coisas soltas, porque o que acontece no YouTube, na internet? Tem conteúdo maravilhoso? Tem conteúdos maravilhosos, do zero até você fazer a peça mais elaborada, expert, tem tudo. Mas só que é tudo solto, né? Uma hora é uma aula de uma coisa, outra hora é aula de outra. Uma hora, se você quer aprender o zero, você tem que ir numa aula lá de outra professora. Então, cada uma tem uma metodologia, uma didática, e era tudo muito solto. Até que eu fui procurar um curso, né? Fui atrás de ver, nossa, essa pessoa que faz bolsa. Ah, ela fez necessário. Gente, é isso que eu quero fazer pra mim. Que encanto, eu amo bolsa, eu vou poder fazer as bolsas pra mim, né? As bolsas pra eu poder passear, poder fazer mochila pra minha filha. Nossa, aquilo lá me encantou. Falei, nossa, fazer peças, né, utilitários. E eu fui atrás de fazer um curso que era uma metodologia do zero, e ao pouquinho eu fui fazendo. E fiquei um tempo no curso, cerca de uns 4 meses, né? Pagava naquela época, já tenho 6 anos, hein, que eu tô na costura criativa. Eu pagava acho que 220 eu pagava, e era uma aula por semana. Olha só, hein, gente? Era caro, hein? E era longe, eu ia de trem no curso. Eu trabalhava, né? Eu já tinha voltado a trabalhar na escola, só que eu não voltei mais para a sala de aula. Eu voltei readaptada, trabalhava na biblioteca. Então eu comia na escola, né? Ia pro curso e às vezes eu voltava para completar a minha carga horária. Então, foi assim meu início na costura criativa. E aí eu comecei, como eu fiz um curso que era do zero até eu conseguir mais ou menos caminhar sozinha, depois eu comecei a desenvolver meus projetos. Comprei muitos projetos das professoras maravilhosas que tem na internet. E muitos deles estão aqui na gaveta, viu? Tem coisa que eu comprei na Mega Artesanal, lá na primeira que eu fui, que tá até hoje aqui que eu nunca desenvolvi. Você bate o olho na peça, fica encantado, compra o projeto e não faz nunca. É que nem tecido, né? Você vai na loja, a gente vai conversar ainda tanto sobre isso. A gente vai na loja para comprar um tecido, ou então um forro para aquele tecido que precisa de uma composição. E aí, o que que acontece? Você compra outros tecidos que você se encantou e fica assim, ó, que nem tá na minha prateleira, né? E assim, aos poucos você vai administrando isso na sua vida, aos poucos vai melhorando essa questão na sua vida. E a gente vai conversar também sobre essa rotina. Então, a costura criativa chegou até mim dessa forma, por um processo de dor, né, que foi a depressão, por um processo de desejo, que eu sonhava com aquilo, porque quando você adquire uma coisa pra você, você vai pela dor ou pelo amor. Eu fui pelas duas coisas. Eu tinha paixão por aprender a costurar, mas eu não sabia e não tinha o dom. Não adiantava que sozinha eu não ia conseguir, mesmo olhando as aulas na internet. Eu olhava e fazia um pouquinho, mas eu precisava de alguém
que ficasse ali comigo, porque não existia curso online do zero, que a professora te dava um suporte que ficava com você, né? E é o meu sonho, e é o meu sonho criar um curso assim, uma escola de costura criativa online que eu tenha o que eu não tive, que eu dê para as pessoas o que eu não tive, que é do zero, fala assim, olha, você pega a linha aqui, você coloca aqui, sabe, do zero, e ter o suporte que a pessoa pode conversar com você. Então isso me faz muita falta, e fez muita falta, eu sei que faz muita falta para as pessoas. E o que é essa costura criativa? Porque a costura criativa, o que ela abrange? Diversas técnicas de costura, certo? Colocação de zíper, colocação de vivo, colocação de viés, mas não para você confeccionar peças do vestuário, nem para você fazer bonecas, vamos colocar um exemplo assim, eu não coloco também as bonecas dentro da costura criativa. É um outro nicho, né? Um nicho especializado em bonecas. Então, mas o que abrange a costura criativa? Ela, como eu sempre explico para as minhas alunas, que existe uma confeitaria, vamos falar mais ou menos assim, uma confeitaria, vamos pensar numa loja de doce maravilhosa de confeitaria que vende bolos, né? Uma loja de bolos. Então, essa loja de bolos, vamos imaginar que é o artesanato, que é um grande nicho grande. E cada bolo que tem nessa loja, um é a costura criativa, um outro é o patchwork, um outro bolo é o MDF, um outro é o biscuit. Então, você vai ver aquele monte de bolos lá, né? Naquela loja que é uma confeitaria, uma loja de bolos que a gente, na verdade, está falando de uma loja como se fosse um grande nicho que é o artesanato. E você vai pegar um apenas, que é a costura criativa. Nós vamos falar aqui de costura criativa. E dentro da costura criativa, que é aquele bolo que você escolheu, você vai dividir em fatias. Certo? Então, a costura criativa, dentro dela, há outros nichos. Olha, eu me identifico, né? Então, há outros nichos, ou seja, são nichos mais específicos, que daí com o tempo você vai escolher. Tudo isso precisa, que nem... O que você precisa para fazer a costura criativa? Querer, gostar, amar. E saber que nesse percurso você vai ter problemas, você vai ter desafios. E não é por isso que você vai desistir, porque na hora que você encontra um desafio e você fala, não é isso que eu quero, você encara o desafio, né? Na hora que você sabe que você tem que colocar viés numa peça e você não sabe, você pode até hoje pular essa etapa, tá? Você fala assim, hoje eu não vou fazer, eu vou procurar uma peça que não tenha viés. Mas um dia você vai ter que voltar ali. Por que não encarar o desafio, errar, desmanchar, pegar o nosso descosturador, desmanchador de costura e refazer, até você aprender. Lembra da prática que eu falei lá? Então, primeiro que você precisa ter amor, vontade, desejo por aprender aquilo. E aí, parece uma coisa, né? Eu não sei vocês, quando a gente tá querendo engravidar, parece que tudo que você olha tem a ver com bebê. É vitrine, é revista, é propaganda na televisão. As pessoas que vêm falar sobre bebê com você, é porque você tem olhos para ver aquilo, né? Tem olhos para ver. Aquele tipo de coisa que eu tô desejando. Você aciona na sua mente e parece que todo o universo conspira a favor. E quando você quer costurar, a mesma coisa. Você vai começar a observar, né, ter olhos de ver tecidos, peças que você quer reproduzir, aulas de professoras, o que você procura na internet, os grupos que você entra, tem tudo a ver com aquilo. Então, dentro daquele nicho, né, aquele bolo que você catou lá na confeitaria do artesanato, você tirou um bolo da prateleira, você não tirou do MDF nem do biscuit, você tirou da costura criativa. Eu não tô falando patchwork, hein? Tá vendo? Eu tô falando costura criativa. Que patchwork, ele é mais antigo ainda. Depois eu vou contar a história do patchwork para vocês. E ele exige muita técnica, né? E também faz peças, você pode colocar o patchwork na costura criativa, né? Fazer uma aba de bolsa, fazer um jogo americano com patchwork, mas é uma coisa mais específica. Agora, costura criativa, aquele bolo que você cortou em fatias, aí você vai decidir que fatia você quer desse bolo,
né? No começo, você quer comer o bolo inteiro. E a gente come o bolo inteiro. Ou seja, você faz decoração para casa, você faz artigos para bebê, você faz itens de volta às aulas para as professoras, para os homens. Você faz de tudo um pouco. Faz mesa posta, cama posta, você faz de tudo um pouco. E assim que começa a nossa aventura na costura criativa. Até que um dia, quando você começa a comercializar suas peças, que às vezes é sem querer, sabia? Às vezes você não entra com aquele objetivo de comercializar, de começar a trabalhar na costura criativa, mas ela vai tomando conta de você. Hoje eu vivo da costura criativa, eu respiro costura criativa, eu só penso em costura criativa e ensinar. Porque assim, eu não acho que tem que ficar só comigo, eu tenho que compartilhar. E quando você compartilha, você ajuda mais pessoas. E você fica muito feliz com isso de compartilhar seu conhecimento, é muito gostoso. E consequentemente, você ganha com isso, você ganha mais amigos, você ganha pessoas felizes que estão com aquele conteúdo, aquele conhecimento que você transmitiu para ela. Então, tudo isso que eu estou falando para você, a gente ainda vai colocar assim mais em detalhes em outras aulas, quando a gente for conversar sobre nicho, sobre público-alvo. Então tem muita coisa para a gente conversar. Mas, como eu falei para você, o que eu estava explicando para vocês? Que muitas vezes, a maioria, né, você não entra na costura criativa já pensando em ganhar dinheiro e virar uma profissão. Mas quantas pessoas você conhece? Olha, presta atenção aí na internet, suas amigas virtuais aí, que começou na costura criativa e tendo um emprego formal. E dali a pouco, ela só quer trabalhar com a costura criativa. Justamente como a nossa amiga Ana falou aqui, que ela ficou mais perto da filha. Olha só que maravilha. Você poder fazer o que ama, você poder gerar renda com isso. E a renda que você gerar, você vai proporcionar alegria para sua família. Porque no começo, a gente só gasta, né? Você vai, ou você já adquiriu uma máquina emprestada, doada, né? Ganhou uma máquina, ou você vai comprar uma, seja de segunda mão ou uma nova, né? Temas para as próximas aulas. Então, daí você tem a máquina de costura, não importa qual, e você começa ali, né, a costurar. Daí o que você precisa? Tecido. Daí você vai comprar tecido, vai comprar linha, vai comprar isso, e vai comprando meio sem orientação, sem planejamento, sem direcionamento. E quando você vê, você só gasta, gasta, gasta. E o marido fala, meu Deus do céu, ela vou entregar o cartão para ela vai gastar um monte. Ela vai falar que vai comprar um tecido e gasta um monte. Ou você mesmo com seu cartão de crédito, quando você vê na fatura no final do mês, ai, quanto que eu gastei de material, quanto que já foi do meu dinheiro com isso, meu Deus do céu. Chega uma hora que você fala assim, nossa, eu preciso reverter isso, né? Até agora, eu só tô gastando. Por que não? Por que não? E às vezes, o que acontece? Não é que você tá pensando em gerar renda, mas alguém chega em você, porque você está usando a sua bolsa, usando essa necessaire, e fala, que peça linda! Nossa, adorei! Onde é que você comprou? Quem é que fez pra você? Daí você, cheia de orgulho, fala, fui eu quem fiz. Olha que gostoso. Gente, esse reconhecimento que você começa a sentir que as pessoas têm em relação ao seu trabalho, te dá motivação, te dá alegria. Lembrando que vamos encontrar desafios, problemas, angústias, desânimo, vontade de desistir. Só que quando você tem a vontade de desistir, você lembra lá atrás o que te trouxe até aqui, até onde você tá, você fala, não, não vou desistir. Porque eu tinha um sonho, eu tinha vontade, eu queria muito e eu tô realizando meu sonho. Quem é que não passa por problemas e desafios? Não importa o trabalho que você tem, não importa o emprego que você tem, você vai enfrentar desafios, vai enfrentar angústias, problemas, e o que é isso que chega até você? É um meio de você crescer. Olha que legal, quando você tem essa visão para o problema e você tem a escolha de você desistir ou de você encarar aquilo como uma lição, como aprendizado, que você vai transpor aquela barreira, vai vencer aquilo e vai dar tudo certo e você passa para um próximo nível. Olha que maravilha! O reconhecimento primeiro seu reconhecimento. E, consequentemente, a sua família vai começar a reconhecer. Que quando a pessoa pergunta daquela peça para você e você fala, fui eu que fiz, e ela fala, ai, faz para mim, você aceita encomenda?
No começo, talvez você fique assim, nossa, vou pegar uma encomenda, será que eu dou conta? Ah, dá sim. Dá sim, sabe por quê? Quantas vezes eu já costurava, só que eu não dominava tudo, não. Hoje em dia, eu faço até bolsa de maternidade luxo. Demoro pra caramba. Não tô pegando nem encomenda, viu, gente? Não tô pegando encomenda no momento. Se você for lá no meu Instagram, Luciene Ferretti Bolsas, você vai ver que tem umas bolsas lá que eu já entreguei, né? Coisas lindas, por sinal. Mas, assim, é muito pouco que eu pego, porque eu tenho que organizar, né? Meus horários, meu espaço. Mas não foi assim. Se você observar minhas peças primeiras que eu fiz lá atrás, eu falei, gente, como é que eu tinha coragem de mostrar isso aqui pra alguém? Mas sabe por que a gente tem coragem? Porque a gente está encantado com aquele resultado, né? E você pegou um tecidinho, uma linha, e você transformou numa nécessaire. É muito encantador. E as pessoas começam a reconhecer isso. E lá aquela pessoa que perguntou que você fez, você aceitar a encomenda. Como eu estava falando para você, que eu não fazia, né? Não cheguei àquele ponto, não fazia o que eu faço hoje. Claro que não, eu tive um começo zero, que eu não sabia nem colocar o tecido ali embaixo, nem passar a linha na agulha, nem dar os primeiros pontos, saía tudo torto, ficava desesperada, porque eu não controlava o pé. Mas eu falei assim, se eu aprendi a dirigir carro, não vou aprender a dirigir uma máquina de costura? Vou, uma hora eu vou. E não treinava só no meu curso lá, eu continuava a peça e adiantava em casa, e desmanchava e fazia de novo. E daí a pessoa chegava em mim e falava assim, você faz protetor de berço? Eu falava, faço. Só que não, gente, eu não fazia. Olha o risco que eu corria. Eu ia fazer o quê? Eu ia correr atrás de aprender. Eu ia correr atrás de aprender, de assistir a aula, de treinar. Mas isso eu já tinha passado pelo básico, né? Eu já tinha passado pelo básico. E eu me arriscava, e eu suava frio, eu ficava desesperada. Hoje, uma peça que eu faço em um dia, eu levava 3, 4 dias para fazer. Porque eu errava, porque demorava, porque eu tinha que assistir às aulas muitas vezes, tinha que prestar atenção muitas vezes, e eu ia atrás de aprender, ia atrás. E com isso eu fui me desafiando, fazendo o que eu amo. E aos poucos eu fui aprimorando. Quando chegou agora a pandemia, eu já estava há bastante tempo, né, na internet, já dando aula, já tinha cursos e tantas outras coisas mais. Já estava também trabalhando com artesanato na televisão, tudo. E daí na pandemia eu parei e pensei, nossa, no que eu posso melhorar? Posso melhorar em muita coisa ainda, porque eu tenho muito que aprender, né, Luciene? Tem muito que aprender. Eu fui atrás de fazer curso. Eu fui fazer cursos para aprender bolsa de maternidade luxo com técnicas diferentes da costura criativa, das técnicas da costura criativa. São técnicas que agora estão sendo agregadas na costura criativa de outros estruturadores, de outros materiais construtores, de outros materiais complementares, auxiliares. Então, eu fui buscar aprender, né? Daí eu fui buscar aprender mais sobre a costura criativa. E eu fui descobrindo que há um universo maior ainda, mais amplo ainda. E daí eu fui recordar o quanto que eu gosto do nicho de maternidade. Eu gosto, né? Eu não posso mais ter bebê, lógico, nem minha idade permite, nem eu quero, né? Mas assim, eu adoro o nicho de maternidade, de falar sobre bebês, porque assim, eu tive gêmeos, meus gêmeos estão com 24 anos, e eu tive, também eu tenho, né? E tenho meus gêmeos e tenho uma menina de 12 anos. E assim, eu fui muito intensa a minha maternidade. Dos gêmeos, muito intensa, porque eu praticamente criei os dois sozinha, então eu errei muito. Meus filhos acordavam a noite toda, eu não sabia fazer dormir. Foi uma série de erros que eu, quando fui aplicar na minha outra gestação, depois de 12 anos da Melissa, eu consegui fazer de uma forma diferente, tranquila, assertiva. Olha só, meu desafio é aprender a fazer bolsas e mochilas sintéticos. E vai, Cris, e vai. Porque se você quer, você consegue. Você não precisa começar fazendo uma bolsa, né? Começa a fazer uma nécessaire, um estojo escolar. E aí você vai caminhando e usando novos construtores. Quando eu chamo de construtores, minha amiga, é aquilo que dá a base, o corpo para sua peça, que constrói a peça, né? São os materiais externos, a cola de contato, a linha de poliamida, né? Aquelas que vão dar corpo a essas peças mais estruturadas, que também é assunto para as outras aulas. Então, é tudo isso que eu tô falando junto e misturado que a gente chega
nessa costura criativa. E eu sempre vou buscar aprender. Só para mim? Não, eu tenho que compartilhar com vocês. Se de repente não, se você for lá no meu canal no YouTube, você vai ver que eu entrei com algumas peças em sintético, porque eu demorei muito para entrar no sintético. Eu tinha uma resistência, tinha preconceito, né? Eu achava que sintético ia tirar a cara do artesanal, que é só tecidinho. Não, gente, não tira o artesanal. Isso aqui, ó, nossas mãos é que dão vida ao produto artesanal. A minha mão, a sua mão. Se você falar assim, eu faço em produção, saiu o toque artesanal? Não, é você que faz, continua sendo artesanal. Não é uma peça. O que eu falo que é uma peça que não é artesanal? Que ela tá numa linha de produção. Que determinada pessoa só sabe uma parte daquela peça. Então, uma pessoa só coloca o zíper, daí ela passa para outra, que só coloca a alça, a outra que só monta o fole, a outra que monta a peça. Tá me entendendo mais ou menos? Não é assim. Você, minha amiga, meu amigo artesão, costureira criativa, costureiro criativo, nós trabalhamos com nossas mãos, somos artesãos, né? E a gente faz a peça do começo ao fim. Você conhece todo o processo, você conhece todo o material, você conhece a funcionalidade da sua peça e a qualidade dela. Que também eu preciso falar para vocês que quando você oferece uma peça para sua cliente, você vai ficar falando do produto de qualidade que você investiu nela, ela não quer saber disso. Ela quer saber da funcionalidade, da utilidade, da beleza daquela peça, do que ela vai servir para ela, do que a dor que ela vai sanar na sua cliente e o desejo que também ela vai sanar na sua cliente. Mas o que acontece? Você tem que ter a consciência que você colocou o melhor material, que você fez o melhor processo pela sua peça. Que sua cliente vai colocar a peça aqui, ó, a mochila nas costas, né? Você fez uma mochila maravilhosa. E quando ela tirar, a roupa dela não tá manchada, porque você não colocou um tecido que mancha, ou você fez o processo adequado no tecido para que ele não solte tinta, né? Você sabe que você colocou uma linha resistente e a costura está reforçada e não vai soltar a alça. Então, você tem que ter a consciência que seu produto é de qualidade. É que nem quem faz o bolo, né? Hoje estou falando muito em bolo. A pessoa que faz o bolo, ela tem a consciência que ela colocou os melhores ingredientes, que ela usou de toda a higiene para fazer o bolo. O cliente nunca vai saber daquilo, né? Ele pode perceber. Quem fala que assim, bom dia, tudo bem, minha querida? Ai, que bom que vocês estão chegando. Então, é assim, ó, a pessoa vai ter a consciência que ela usou o melhor ingrediente. Que nem você compra uma pizza que fala, pizza de frango com catupiry. É catupiry? É. Ou é um requeijão disfarçado de catupiry. E tem uns que usa realmente aquele ingrediente que tá escrito. Né? O leite condensado, vamos colocar aí, moça, vamos colocar que é o mais famoso que tem, não tô falando que é o melhor, mas assim, você sabe que são os melhores ingredientes, que o ovo que você vai utilizar para o bolo é fresquinho, não tá lá na sua geladeira há um mês, entendeu? Que são os melhores ingredientes, que a higiene foi toda certinha ali, que no ovo de Páscoa, né? Quantas pessoas fazem ovo de Páscoa em casa? E a pessoa que vende tem que ter essa consciência da qualidade, tanto no processo de fazer o produto, quanto nos ingredientes que utilizou. É que nem nós. Nós temos a consciência que no processo que eu fiz a minha bolsa, eu fiz um processo, uma técnica que vai ficar reforçada e não vai dar problema. Eu usei uma técnica no tecido que não vai soltar tinta. Tá me entendendo? E os produtos que eu utilizei são de qualidade. Eu não comprei aquele tecido baratinho, não estou desmerecendo a chita, tá? Existem artesanatos de chita que é maravilhoso. Tem gente que só trabalha com chita, certo? Mas eu tô só colocando um parênteses aqui de um tecido que tem uma trama muito aberta, entendeu? Que não faz parte aqui do seu nicho, de onde você vai trabalhar. E você, no lugar de pagar, às vezes, 14, 16 reais no tecido, você vai pagar 7, 8 para economizar um pouquinho, mas no final você vai ter problema, porque a pessoa vai reclamar, a peça não vai ficar aquela qualidade. Então, procure sempre trabalhar com material de qualidade. Você vai passar, isso vai chegar ao final no seu cliente, mas melhor ainda, você vai ter a sua consciência tranquila, que você sabe que você está trabalhando
do melhor jeito. Eu trabalho com chita, tá vendo? Nossa amiga trabalha. E tem gente que tem um nicho que trabalha só com chita, tanto para decoração da casa como para acessórios femininos. Gente, que é um encanto. Procura na internet que vocês vão ver. É lindo, é simplesmente lindo, mas tem que ter técnica, viu? Para trabalhar com a chita. Para que ela fique, né, linda a peça, porque o que é chita? É um tecido que é o, né, tipo de algodão, ela tem é misto, né, tem a trama bem aberta, mas é super colorido. Tem muito floral, né, é muito a cara do Brasil, né, a chita é bem assim, né, tropical, e tem tudo a ver com verão, né, é muito lindo. E determinados lugares do nosso país usa mais, no artesanato, norte, nordeste, usa bastante. Mas aqui também, sul, sudeste, também tem pessoas que trabalham só com esse nicho. Olha só que coisa mais específica. A pessoa trabalha com costura criativa, só que dentro da costura criativa ele escolheu o quê? Bolsas e acessórios femininos. E dentro de bolsas e acessórios femininos ela vai trabalhar com o quê? Com a chita. Olha só, é uma coisa ainda mais específica, é subnichado de tal maneira que você se torna cada vez mais exclusiva. Você se torna mais o quê? Autoridade no seu trabalho criativo, na sua costura criativa, né? Então, gente, olha quanto assunto. Se eu ficar aqui conversando com vocês, ó, tem 11 pessoas. Ó, posso abrir um parênteses aqui da nossa live? A minha colega, já tive colega que me chamou, eu terminei lá no meu Facebook, né, no Facebook, que é minha fanpage, compartilhei lá no meu grupo no Facebook, sobre eu fazer, né, começar as minhas aulas, que são aulas aqui no meu Instagram, de quinta e de segunda-feira, segunda e quinta-feira, às 11h11. Lu, por que às 11h11? Por que não 11h10? Por que não 11 horas? Porque esse número 11 me persegue. Agora mesmo tá oscilando, né, entre 15, 9, 11 pessoas. Agora há pouco tava 11 pessoas aqui na live. Gente, se você parar pra pensar, 11 pessoas aqui enche na minha casa, hein? É muita responsabilidade. Mas esse número me persegue, esse número 11. É a hora que toda hora é 11h11, é quando eu abro um livro, é quando eu vejo um número na rua, uma placa de carro. Daí eu falei assim, você quer saber? Vou marcar a minha live. Eu ainda não fui pesquisar, mas alguma coisa quer dizer. Falei, tá querendo falar alguma coisa comigo. O universo tá me chamando para que eu coloque, né, esse número aqui na minha vida. E eu vou colocar a minha live às 11h11. E eu vou marcar hoje, tá? Quanto que chegou o número de pessoas que chegou aqui. E no decorrer do processo, a gente vai ver quantas pessoas vão entrando aqui na live. Porque tudo é novo, né? A gente tá começando agora. E o que vai fazer a diferença comigo e com você é o quê? A minha constância, o meu conteúdo, né? E eu estar aqui com você. Eu tenho que ter consistência, constância e conteúdo para estar com você. E isso, consequentemente, as coisas vão aumentando, né? Olha lá, ela tá falando pesquisa, acontece muito comigo. Já aconteceu com vocês, gente? De você, ou a pessoa é 12, ou é 12, ou 10, é que vai sempre. É um número que toda hora, de um mês pra cá, toda hora eu tô vendo isso. Falei, mas não é possível que eu abro meu celular aqui e é 11h11. Olha, a placa do carro é 11h11. O que que acontece? Gente, entre 11 e 11 da manhã e 11, né, 23 e 11 da noite, são 12 horas. E por que que eu vejo isso toda hora? Falei, tem algum sentido pra mim, né? Ó, acontece muito com a nossa amiga também. Ateliê Maria Pequenina. Também acontece com ela. Não é uma coisa, a gente fala assim, o universo tá querendo falar, me dá o recado. Eu vou pesquisar para saber que recado é esse. Vocês pesquisam também, olha lá, já tá o número 11 aí de novo. Eu acho muito legal. 11 é importante, ó, ela tá falando, é importante. Segundo a numerologia, eu vou pesquisar, mas existem uns nomes de algumas pessoas que eu fui ver, eu vi assim por alto, que somando o número deles, ó, eu já tô falando coisa que não tem nada a ver aqui, somando números, dá o número 11. O Silvio Santos, Ayrton Senna, que tem uns números que dá no final 11, o nome, hein, tô falando em relação ao nome. Daí eu falei assim, nossa, faz sentido isso daí, vou colocar minha live às 11h11. Ó, lei da atração, olha só, que delícia. Então vocês estão vendo como é muita coisa pra gente conversar? Então nossas aulas vão ser bem pontuais, tá? Bem pontuais. Olha, a nossa amiga falou que é um portal. Oi, quem tá aqui, Grazi? Beijo, Grazi, que linda! Então, olha,
Eu vou pesquisar, que a Maria Pequenina falou que é um portal. Olha, eu vou pesquisar sobre isso. Então, a gente abriu o portal. Vou chamar o nosso encontro de Portal Criativo, né? Vamos pro nosso Portal Criativo? Nossos encontros de segunda e quinta vai ser muito gostoso. Então, vocês estão vendo quanta coisa tem pra gente conversar? Quanta coisa tem que para aprender? E assim, toda quarta-feira eu coloco lá, né, aqui no Stories do meu Instagram, coloco no Stories, uma caixinha de perguntas, perguntando qual o tema que você gostaria que eu abordasse no decorrer das aulas. Eu não vou falar para você que você vai colocar na quarta-feira e já no dia seguinte ou na segunda-feira eu vou falar sobre esse tema. Mas eu tô pontuando, tá? Eu tô fazendo uma lista e fazendo votação, que às vezes tem um que repete, e aí eu vou trazendo os temas para você. Olha já o que surgiu. Já pediram para falar sobre combinação de tecido, como escolher a máquina de costura, já pediram também como que sobre organizar a rotina. Então já tem alguns temas aí que estão repetindo e que assim, fiquem à vontade para colocar no meu direct. Fique à vontade para colocar no inbox lá do Facebook. Só que assim, Facebook, gente, eu já tomei uns rodos dele, porque às vezes cai no spam. E eu demoro, ó, pra ver, eu já perdi parceria por causa disso. Porque ficou lá, ó, na caixa de spam, eu nem sabia que tinha. Daí um dia desse eu fui procurar, falei, gente, as pessoas acham que a gente não dá atenção. Mas não é isso, às vezes cai lá no spam da fanpage, que eu nem sabia que tinha. Então, eu tô tendo mais cuidado em relação a isso, buscando mais para não deixar vocês sem respostas. Hoje mesmo, lá no grupo, tinha tanta mensagem que eu tenho que filtrar para entrar no grupo, que senão entra um monte de coisa que não tem nada a ver. Entra sorteio, entra política, entra religião, então eu dou uma filtrada. E tinha coisas até do mês passado que eu pedi desculpa pra moça, porque tava ali perdido naquele monte de publicação. Olha lá, ó, estruturadores, vamos falar sobre estruturadores. Gente, eu só vou pedir uma gentileza pra vocês. Os comentários que vocês estão colocando aqui, na hora que eu passar pro IGTV, apaga. Não tem. Ai, fiquei tão chateada com isso. Vamos combinar assim? Que na live que vocês quiserem entrar e conversar comigo, é só solicitar a entrada. E se você quiser, numa próxima, falar assim, hoje eu não tô preparada, hoje eu não me preparei, não tô afim de entrar. Mas aí você me chama no direct, fala que você quer conversar comigo, a gente vai falar sobre um ponto que tá te preocupando aí no seu ateliê, que você tá com dificuldade, é precificação, é vendas, o que que é, a gente conversa antecipadamente no direct, tá? E aí você me chama e a gente, olha lá, tá dando risada, foi você que entrou? Foi Ateliê Reais. Imagina, Rê! Não tem que pedir desculpa, não. Eu queria te ver e você saiu. Fala sério. Não perde essa oportunidade. Tá com o filhinho aí, mostra o filhinho pra gente, mostra o ateliê pra gente. A gente tá entre amigas, não fica acanhada em relação a isso, não, tá? Eu amei. Ela falou que foi sem querer. Adorei. Mas pode pedir. E se você quiser se preparar para uma próxima live, me chama no direct, a gente conversa, a gente combina o tema. E aí, a gente se prepara para entrar numa próxima que também vou amar. Fique à vontade. E como eu estava falando, aqui, ó, vai sumir esses comentários. Eu não vou ver e tem coisa que passa. Eu já sei que a nossa amiga colocou estruturadores, mas se você quiser ainda me sugerir alguma coisa, na hora que eu disponibilizar essa live lá no IGTV, você coloca nos comentários. Ou na quarta-feira, na caixinha de perguntas, que toda quarta-feira eu coloco no Stories, ou no direct, onde você quiser. É só me achar, tá bom? Olha, ela vai se preparar. Olha, Rê, sério, eu vou contar com isso, hein? Eu vou contar. Depois você me chama. Você fala o dia. Você quer na quinta, você quer na segunda, o dia que você quer. Até que quinta-feira que vem é véspera de Natal. Eu vou estar aqui com vocês, tá? Vou deixar as coisas da ceia aí, tá? Arrumando. Vou dar um tempinho, mas eu vou estar aqui. Se vocês vão estar comigo, eu não sei, mas eu vou estar com vocês pra gente estar falando sobre costura criativa. Viu só, gente, quanta coisa nós conversamos hoje no nosso primeiro bate-papo, nossa primeira aula. Falei sobre minha trajetória na costura criativa, falei o que é costura criativa, falei de como você dá os primeiros passos, os desafios que a gente encontra na costura criativa. Quanta coisa a gente já falou, né? Muita coisa sobre os nossos primeiros passos. O próximo tema é surpresa, tá bom? Mas segunda-feira eu vou estar aqui com você às 11h11 novamente. A hora do nosso portal criativo, como a nossa amiga aqui falou, que eu amei o que ela falou e vou pesquisar, tá bom? Só que hoje à noite a gente tem live de novo, viu? Temos live novamente, que é lá com a minha amiga Diana Queiroga no Instagram dela. Vamos falar sobre o nosso planejamento para 2021, vamos fazer uma retrospectiva de 2020.
que vocês acham? Legal, hein? Vem com a gente, dá a sua opinião lá no Instagram da Diana Queiroga. Vou amar estar com vocês também. E ó, vão mesmo, viu? Porque hoje é o último lá da Diana. Eu e a Diana vamos tirar um recesso do nosso bate-papo criativo todas as quintas. Agora aqui, ó, de manhã, não vou tirar recesso. Vou tentar, se eu viajar, fazer até durante a viagem. Vou fazer, tá bom? Ai, que bom! Você gostou, minha amiga. Fico muito feliz, muito sucesso para todas nós, para mim e para você. A minha alegria é ver vocês felizes, vocês aqui comigo e eu estando contribuindo de alguma forma com vocês. Isso para mim é a coisa mais importante, porque de nada adianta eu ficar fazendo aula no YouTube e vocês não fizerem as minhas peças, não adianta eu vir dar aula aqui no Instagram e eu não ajudar vocês de alguma forma. Eu tenho que contribuir para o crescimento de vocês e aprender com vocês. Todo dia a gente aprende, hein? Você fala, ah, hoje eu terminei o dia e não aprendi nada. Mentira, a gente aprendeu sim. Seja não fazer alguma coisa, tá? Seja a melhorar em alguma coisa a gente aprendeu. Todo dia antes de dormir, faz um pouquinho de retrospectiva da tua vida. Ai, como que foi meu dia hoje? Nossa, eu não devia ter falado aquilo. Nossa, eu devia ter ido naquele lugar. Nossa, eu procrastinei, não terminei aquela peça, não iniciei a encomenda. Ai, eu consegui concluir a encomenda, aprendi uma nova técnica de costura. Ai, eu dei um conselho tão bom para minha amiga. Ai, eu tomei um café tão gostoso. Então, todo dia no final do dia, tem algo que você aprendeu. Sempre, 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 sempre. Tudo a gente aprende. Você tem que começar a colocar em prática isso na tua vida. Nunca fala que você teve um dia perdido na sua vida. Imagina! É sempre um dia a mais de aprendizado, de ensinamento que você tem na sua vida. Ai, eu sei que eu vou aprender muito com vocês, viu? Fiz uma pochete que você ensinou. Ah, que delícia, Rê! Como eu fico feliz por isso. Só que vocês estão me devendo, viu? Olha, o que eu recebo de comentário que as pessoas fizeram minhas peças, mas vocês não postam, não me marcam, não colocam no grupo. Gente, colocam no grupo que as pessoas ficam felizes. Falam assim, eu vou fazer também. Eu vou acabar lançando o desafio lá no grupo das pessoas que fizerem peças e vou dar presente, viu? Ó, sou de Alagoas. Ai, Rê, que delícia, que delícia. Deus abençoe vocês aí. Grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe seu lar, abençoe seu ateliê, sua vida e sua família. Hoje, às 19 horas, eu encontro você lá no Instagram da Diana Queiroga. E segunda-feira, tô aqui de novo, no nosso Portal Criativo, Bate-Papo Criativo. Eu e você aprendendo muito nas nossas aulas. Vou dar aula sempre para vocês aqui com o maior amor, com o maior prazer, com o maior carinho. A aula que você quer, que você vai pedir para mim, tá bom? Grande beijo no seu coração. Até mais. Fica ligadinho aqui no Instagram, que todo dia tem dica passo a passo, tá? Para vocês. Grande beijo. Fica com Deus. Amo vocês.